Como eu falei, abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 14, verso 6. Eu quero que isso fique marcado no seu coração, na sua Bíblia. Isso é uma coisa que nós ouvimos sempre. E Deus, na realidade, Ele me deu algumas coisas e eu tenho orado porque vocês vão entender em um dos versículos que nós vamos ler, em um dos trechos que nós vamos ler, mas às vezes a gente tenta conduzir as coisas do jeito que a gente quer. E Deus, na realidade, Ele faz aquilo que Ele quer da maneira que Ele quer. Então eu vou falar exatamente o que Ele quer e talvez faça sentido para o seu coração. Confesso que para mim, eu gostaria de ter feito algumas coisas diferentes, mas a gente tem que fazer aquilo que Ele quer. Então, absorva aí, porque eu tenho certeza que isso vem dEle. Porque Ele confirmou algumas vezes durante ontem e hoje. Nós estamos numa série sobre caminhos, e como eu falei, não tem outra coisa que me remeta a caminho a não ser esse trecho da Bíblia que diz que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. E eu acho tão comum essa passagem, mas ela é tão profunda, e infelizmente muitas partes da Bíblia para nós viraram algo comum, e nós simplesmente falamos, mas não meditamos, nós ouvimos, mas não meditamos. Isso é tão profundo. Se a gente guardasse isso nos nossos corações, a gente não precisava de mais nada. Jesus, Ele é o caminho. Ele é o caminho que te leva ao Pai. Ele é o caminho que te leva a viver uma vida com propósito, a viver uma vida com valor. E tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui é real, é de verdade. Deus, Ele não nos usa no sentido de negativo. Ele não mente. Deus, Ele é verdadeiro. Ele é a verdade. E por ser verdade, Ele diz que no mundo nós teremos aflições, então nem tudo vai ser fácil, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu. Então, Jesus, Ele é real. Ele gera vida. Onde nós nos conectamos com Ele, a vida. Quando nós estamos nele, a vida. Às vezes a gente acha que a gente sabe o que é viver. Mas eu quero te dizer que é muito nítido quando nós estamos na presença de Deus, que isso realmente é viver. Que o restante das coisas não faz sentido nenhum. Quando nós falamos que Jesus é o caminho, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 4, verso 18. Mateus 4, 18. Vamos ver Jesus sendo o caminho. Diz assim: enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, que jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. Aqui nós vemos Jesus sendo o caminho para viver uma vida com propósito. Jesus, Ele olha ali, Pedro, Ele olha André e Ele fala assim: ei,
Sigam-me. Quando você vai para algum lugar, você tem que saber qual é o caminho. Qual é o caminho? E Jesus, ele se mostrou ali naquele momento o caminho para viver uma vida com um propósito. Sigam-me, que eu os farei pescadores de homens, de gente. Eu vou dar uma vida para vocês com propósito. Só me segue, porque eu sou o caminho. Me segue, sigam-me e eu os farei. Então Jesus, ele é o caminho para viver uma vida com propósito. No mesmo livro, Mateus, no capítulo 9, anda um pouquinho comigo, 9, verso 18. Diz assim, ó. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse. Mas, se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou e quando a viu, disse, filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher foi curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Saiam daqui, disse ele. A menina não está morta, ela apenas está dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Olha, Jesus sendo o caminho novamente, o caminho para a cura, o caminho para a ressurreição, o caminho para a vida. Jesus, ele é o caminho. Nessa manhã eu quero que você entenda isso e guarde isso no seu coração, não de uma forma como, eu já sabia, mas que isso realmente entre dentro do seu coração. Jesus é o caminho. Ele é o caminho para te levar a viver uma vida real, uma vida com sentido, uma vida com valor, uma vida com propósito. Nós vemos Jesus chamar para uma vida com propósito a Pedro, André, seus discípulos. Nós vemos Jesus curar, ser o caminho para a cura. Se não fosse ele ali, quem curaria? Se não fosse Jesus ali, quem ressuscitaria aquela menina? Jesus é o caminho para a vida. Jesus é o caminho para a cura, para a libertação, para a transformação, para viver uma vida com sentido, com propósito. João capítulo 14, onde nós lemos, a partir do verso 11, diz assim: apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade, quem crer em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Jesus, além de ser o caminho, ele nos leva a viver uma vida real. Nós não estamos aqui porque um dia nós ouvimos falar de Jesus. Isso nos despertou a ter um encontro com ele. O que nos fez permanecer foi aquilo que nós vimos de Deus e de Jesus. Só saber que existe algo, eu sei de tantas coisas que eu já ouvi falar e nem por isso eu sigo. Nós vivemos uma vida real, porque ele é real. E ele já se mostrou e demonstrou de diversas maneiras. Quem aqui nunca teve uma experiência com Deus? Levanta a mão.
Quem nunca ouviu Deus falar ou usou alguém para falar na sua vida, ou alguma coisa que você viu, alguma coisa que você sentiu, alguma coisa que transformou a sua vida. Então você concorda que Deus ele é real? Ele é de verdade? Ele nos chama para viver uma vida de verdade. E infelizmente nós muitas vezes não vivemos essa vida de verdade. A gente muitas vezes não vive essa vida de verdade porque a gente está preocupado com alguma coisa que também é real, mas não nos gera vida, nos gera prazer, que é pensar em nós. Eu ultimamente tenho me perguntado muito, pensado muito, por que nós somos tão egoístas? Por que a maioria das coisas que eu penso são para mim? Por que a maioria das coisas que eu desejo são para mim? Jesus ele não veio ao mundo para que ele fosse exaltado, mas ele veio ao mundo para que nós pudéssemos ser salvos. Deus nunca fez nada só para alimentar o nosso ego. Existe um propósito, e esse propósito nós fazemos parte, mas não ele é só por nós. Jesus não morreu só por mim, eu não sou tão especial assim. Ele morreu por nós. Sempre existe um nós. Sempre existe um coletivo. E na maioria das vezes nós estamos preocupados com aquilo que é individual. Óbvio que nós temos que ser bons mordomos e pensar naquilo que nós desfrutamos enquanto estamos aqui, mas isso é muito pouco. Isso é muito fútil, isso é muito egoísta. Lucas capítulo 9 diz assim, no verso 23. Lucas capítulo 9, verso 23 diz assim: Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Às vezes a gente olha a nossa vida e a gente acha que a gente é seguidor de Jesus. E de fato, se você olhar hoje no Instagram, você segue um monte de gente. Nas redes sociais, você segue um monte de gente que você até tem, assim, coisas parecidas, ou que você gosta, ou que você olha assim e fala, nossa, essa pessoa parece ser bacana, vou seguir ela para eu poder ver um pouco mais do que ela faz, do que ela fala. Mas quando Jesus fala isso, ele não fala de ser um entusiasta, de ser uma pessoa que simplesmente curte só o que Jesus faz, que Jesus fala. Você pode ver que até os youtubers hoje, esse pessoal, influencer, eles falam o seguinte: curte e compartilha, porque se você só curtir, Jesus ele está falando o seguinte: se você quer realmente me seguir, se você quer viver uma vida real, se você quer viver uma vida de verdade, se você quer sair do raso, você precisa me seguir. Você precisa seguir o caminho que eu tenho. Diariamente você tem que pegar a sua cruz, você tem que se negar, porque muitas vezes
sendo muito sincero, muitas vezes é melhor a gente estar em casa do que sair para conversar com alguém, não é? Num tempo como esse, é que agora é injusto porque a gente teve várias experiências com Deus nessa manhã. Se eu tiver que falar para você escolher, com certeza você vai ser crente o suficiente para dizer que você preferia estar aqui. Mas qual que é o primeiro pensamento quando você vê um tempinho como esse? Fala para mim. Nossa, tempinho bom para ficar debaixo da coberta, né? Ou só eu que penso isso? Nossa, que vontade de ficar deitado nesse friozinho, debaixo do cobertor. Nossa, só me aquecendo, só curtindo, descansando. E é isso que nós fazemos. Muitas vezes nós alimentamos mais a nós do que negamos. Quando Jesus ele carregou aquela cruz, ele sabia o que vinha para frente. Mas além do que vinha para frente, a cruz era pesada, não era? Então teve uma vez que ele deixou cair. Carregar a sua cruz diariamente é saber que muitas vezes você vai ter que abrir mão da sua vontade. Isso não é confortável, mas isso é necessário para que o propósito do Senhor se cumpra nas nossas vidas e na vida daqueles que precisam. Porque Deus ele nos chamou não para que fôssemos alimentados pelo nosso ego, mas sim que nós pudéssemos ser um instrumento de Deus para a vida de alguém. Deus nos chamou para que nós fôssemos salvos, mas não só isso. Ele fala assim, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, pegue diariamente a sua cruz e vai, e me segue. E cumpre o teu propósito, e cumpre aquilo que eu te chamei para fazer. Só que muitas vezes a gente segue Jesus, mas a gente segue como multidão. Qual que era a diferença da multidão e do discípulo? Quem concorda? A multidão também seguia Jesus. Toda hora você vê na Bíblia falando que várias pessoas souberam que ele estava numa determinada cidade ou se juntavam ali e aí ouviam Jesus por horas e às vezes Jesus começava a orar por elas e passavam horas e horas e horas e ele não parava. Nós estamos seguindo Jesus para benefício próprio ou para que o reino de Deus se cumpra na terra? Qual que é o motivo pelo qual nós seguimos Jesus? Eu sigo Jesus porque eu tenho tanto problema e eu preciso de uma solução? Ou eu sigo Jesus porque, independente dos meus problemas, eu quero servir o Senhor naquilo que Ele precisa? E eu sei que Ele vai cuidar de mim, eu não preciso ficar toda hora falando a mesma coisa, embora é importante que nós tenhamos um relacionamento com Deus e nós falemos com Ele aquilo que nós sentimos. Nós somos reais, nós precisamos ser reais com Deus. Se nós temos uma dor, se nós temos uma necessidade, se nós temos uma aflição, nós temos que falar com o Senhor. Mas o problema é quando nossa vida só se move ao nosso entorno. E por mais que a gente pense que a gente não é egoísta, eu quero te dizer que infelizmente nós somos, porque nós pensamos muito em nós, no nosso conforto, nas nossas necessidades, naquilo que nós precisamos. E a Bíblia diz que se a gente realmente quer seguir o Senhor, se a gente quer viver uma vida com propósito, nós precisamos negar a nós mesmos, tomar diariamente a nossa cruz e seguir o Senhor. Porque se nós não abrirmos mão da nossa vida por Ele, nós não vamos encontrar a verdadeira vida. A gente não vai encontrar realmente o verdadeiro sentido. E eu posso te dizer com propriedade, porque eu vou dar o meu exemplo porque é ele que eu tenho. Eu já tive muito dinheiro e isso não me deixou feliz. Porque a gente acha que a nossa segurança está no dinheiro e eu já perdi tudo algumas vezes. E eu descobri que não faz diferença. Já tive em diversos lugares, diversas festas, diversos ambientes. Já tive viagens incríveis. Isso me deu prazer, mas não me gerou vida.
droga, o cigarro, a bebida, o bar, os amigos, eram simplesmente um escape. Mas todas as vezes que eu voltava para minha casa, eu me sentia vazio. Todas as vezes que o efeito da droga passava, eu me sentia a pior pessoa do mundo. E é por isso que muitas pessoas se matam depois que o efeito da droga acaba. Tudo é como diz na Bíblia. É tudo correr atrás do vento. Nessa ânsia por buscar o melhor da vida, nós perdemos aquilo que é mais importante. O verdadeiro sentido da vida. Você não precisa de dinheiro para ter o verdadeiro sentido da vida. Você não precisa ter companhia para ter a melhor vida que você tem, que você pode ter. A única coisa que você precisa é abrir mão daquilo que você acha que é bom para você. Não que você nunca vai conquistar essas coisas, porque às vezes Deus ele quer que você tenha muito dinheiro para que isso abençoe outras vidas. Às vezes Deus ele quer que você desfrute de grandes coisas como um bom pai. O bom pai ele sempre quer algo bom para o seu filho, mas a gente tem que entender que eu não sou pai, mas eu já ouvi isso várias vezes do meu pai e da minha mãe. Ei, o mundo não gira em torno de você. E eu quero ser um exemplo de pai nessa manhã para você, para te dizer com todo o amor no meu coração, você não é mais especial que as outras pessoas que estão aqui. O mundo não gira ao seu entorno. Você não é tão especial assim. Todos nós somos especiais. Todos nós somos importantes. E Deus, como um bom pai, Ele quer sim satisfazer o desejo dos nossos corações. Só que você já percebeu que a maioria dos nossos desejos são sempre para nós? Se Ele fizer só os seus, como que a gente faz? Você já viu aquele filme, acho que é o Todo-Poderoso, que eu acho que é eu não lembro se é o 1 ou se é o 2, que chega um momento que Deus dá autoridade ali para o homem, e aí ele começa a responder todas as orações, sim, 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 é o 1, e aí fica sim, 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 você já viu o caos que isso torna? Porque nós só pensamos o que é bom para nós, mas Deus sabe o que realmente é bom para se cumprir um propósito dos céus na terra, para que se cumpra o propósito. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 10, verso 38, diz assim: quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à sua própria vida perderá, mas quem abrir mão da sua vida por mim, por minha causa, a encontrará. Ou seja, novamente, Jesus está falando, cara, sabe quando você vê o seu filho ou alguém da sua família, no caso eu não tenho filho, mas eu tenho pessoas da minha família que você olha e você fala assim, cara, não vai por esse caminho, não é bom. Nós muitas vezes olhamos para as nossas necessidades e de fato Deus ele quer nos curar, Deus ele quer nos sarar, Deus ele quer nos libertar, Deus quer nos transformar, Deus quer nos alegrar, mas não é sobre isso a vida com Deus. O problema é que nós criamos uma igreja onde a gente está confortável em nos manter aqui e ficamos felizes quando chega alguém. E geralmente essas pessoas chegam porque Deus teve que chamar, porque nenhum de nós chamou. Porque a gente ainda acha que a gente precisa de alguma coisa de Deus e por isso eu preciso estar 100% para que Deus possa me usar. Eu
queria que você me respondesse se tinha algum discípulo de Deus pronto para ser discípulo, para fazer o que Jesus fez. Às vezes a gente gasta tempo demais tentando corrigir aquilo que não é necessário. Você está buscando ser perfeito, mas perfeito só Ele. Qual é a régua que a gente tem usado? A minha régua não é igual à sua, e eu tenho certeza que as nossas não são iguais à de Deus. E o problema é que a gente quer medir tudo aquilo que Deus quer com a nossa régua. E aí a conta não fecha. Um exemplo disso, e aí eu queria te convidar a ser um cristão mesmo, e a gente lê a Bíblia. Não sei se eu resumo ou se eu conto inteiro. Não é longo, então acho que dava para a gente ler. Jonas capítulo 1. Se você se identificar com alguma coisa, eu quero te dizer que você não está sozinho. Eu fui o primeiro. Se você não se identificar, eu quero te chamar à frente depois e orar por nós, porque você chegou num lugar que eu gostaria de estar. Como a gente tem tempo, eu vou... Como a gente tem tempo, eu vou ler, tá? Senão eu resumi a história. Deixa eu só abrir aqui que fechou. Jonas capítulo 1, verso 1. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e lançavam cargas para o mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então, o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse. Levante-se, ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. A gente vai continuar lendo, mas senão eu vou perder aqui. Sabe o que é mais interessante quando nós lemos isso? É que Jesus deu uma ordem, né? Deus deu uma ordem para Jonas, falou, vai lá em Nínive e fala para eles que eu vou destruir aquela cidade, porque eles são muito perversos, muito maus. E aí Jonas... Vocês vão ver isso mais para frente. Ele debate com Jesus, com Deus, né? Ele debate com Deus. E ele decide tomar uma decisão contrária. Ele fala, eu não vou não. E ele tenta fugir de Deus. E aí, Deus, obviamente, fala, cara, existe um propósito para isso. Deixa eu acordar esse rapaz para ele entender que é necessário que ele cumpra aquilo que eu estou pedindo para ele. E aí... Deus lança um vento forte, o barco começa a chegar ao ponto de quase despedaçar. Então imagina como que estava o mar. E aí, o pau torando do lado de fora, o barco quase sendo destruído, Jonas estava o quê? Dormindo profundamente. Ao ponto do capitão olhar e falar, cara, quem que está faltando? Porque, pelo amor de Deus, toda ajuda é necessária. Vamos morrer. E aí ele se depara com Jonas e fala, meu amigo, como que você consegue dormir numa situação como essa? Como que você consegue não se movimentar numa situação dessa? Começa a orar para o seu Deus e vamos ver se ele ajuda a gente. O grande problema é que as coisas estão estourando lá fora. E a gente dentro da igreja, como se a gente estivesse dormindo profundamente. Sabe a sensação? É que quando a gente passa do lado de algum morador de rua, a gente olha, tem até dó, mas não faz nada. A gente olha para as pessoas da nossa família,
do nosso trabalho. A gente olha eles vivendo uma vida totalmente errada, a gente fala, nossa, tomara que um dia ele mude de vida. Mas a gente continua dormindo. Está um caos lá fora e a gente continua dormindo. A gente continua fazendo como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque eu estou alimentando a minha vontade. Eu estou alimentando as minhas necessidades. Eu preciso primeiro pensar em mim. Como que eu posso cuidar de outra pessoa se eu ainda preciso tanto? Como que eu posso fazer alguma coisa se eu ainda preciso tanto? Nós precisamos despertar. E aí no versículo 7 diz assim: então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual a sua profissão? De onde vem? Qual a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Vamos continuar lendo, mas olha que impressionante. Eu sou hebreu e eu adoro a Deus. A gente muitas vezes está dormindo, mas a gente continua achando que a gente está fazendo tudo que a gente pode para Deus. Às vezes a gente está na nossa identidade, eu sou cristão. Não, eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor. Faço tudo por Ele. Mas na realidade tudo aquilo que Ele nos pede, muitas vezes nós não fazemos. Muitas vezes a gente acostumou a falar aquilo que a gente gostaria de viver, mas não vive. Versículo 10. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas, disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: joguem-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Eu vou parando às vezes porque eu preciso falar algumas coisas. Essa não é uma mensagem para você, é uma mensagem para nós. Os marinheiros, eles estavam apavorados. Eles falam: cara, por que você não respondeu ao Senhor? E eu não sei se você já se deparou com alguma situação, mas você já viu que quem não frequenta a igreja sabe mais o que um cristão deveria ser e fazer do que quem está mesmo dentro da igreja? E os marinheiros começaram a falar assim: cara, o que você fez? Por que você não respondeu? E aí Jonas fala assim: eu sei, cara, me joga no mar, porque eu sei que essa tempestade é por minha causa. E sabe por que muitas vezes a gente está vendo só notícia ruim? Sabe por que a gente vive um governo terrível? Você sabe por que a gente vive uma má educação? Por que a gente vive uma série de faltas? Porque a gente não respondeu como deveria. Porque a gente precisava ter mais pessoas com princípios dentro do governo, dentro das escolas, dentro dos trabalhos, dentro da igreja, dentro de todos os lugares. Nós falhamos muitas vezes, e é por isso que está uma tempestade. Porque nós não somos a diferença onde nós estamos. Porque os princípios não prevalecem onde nós estamos. E aí é fácil culpar quando nós nos ausentamos. Foi a mesma coisa, um rapaz que trabalha comigo falou assim: eu não voto. Eu não saio nem da minha casa, eu só justifico. E é mais ou menos o que a gente faz. Deus, mas não fui eu que fiz isso daí. Tá bom, mas você também não fez o que deveria ser feito, então você não pode julgar. Você não pode reclamar daquilo que você não levanta a mão para ajudar. É muito fácil a gente falar que a rua é imunda. Por que a gente não pega um dia e limpa ela? Se a gente não faz nada para mudar, a gente também não pode ficar só reclamando. Se a nossa casa está suja, e você só fica olhando do sofá, ela vai continuar suja, sinto lhe informar. Mas se você levantar mesmo contrariado, e gastar algumas horas ali limpando, quando você sentar no sofá de novo, a visão já vai ser outra. Versículo 13. Em vez disso,
os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso em servi-lo. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Olha que impressionante, os marinheiros estavam lá, cada um orando para o seu Deus, tirando sorte. Quando viram o que estava acontecendo por causa de Jonas, já começaram a se inclinar para o Senhor e não oraram mais para os seus deuses. Oraram para Deus. Senhor, agora é nosso. Senhor, não coloque a culpa em nós. Não nos faça sofrer por causa desse homem. E aí depois eles viram que a tempestade parou, e aquilo fez com que eles inclinassem o seu coração para o Senhor, se entregassem a Ele, tivessem ali a sua vida para o Senhor naquele momento. Então olha só que incrível. Às vezes quando nós falamos, mesmo diante das nossas falhas, quem concorda que Jonas estava falhando? Todo mundo? Ele estava falhando, não estava? Era uma pessoa propícia para Deus usar? Por quê? Porque ele estava falhando. Mas quando ele falou de Deus, que ele estava errando com Deus, só de falar em Deus, os marinheiros se converteram. Você entendeu? Que você não precisa ser perfeito para Deus te usar. A gente só precisa querer falar dele. Quando nós falamos dele, Deus usa. Porque não é sobre nós, é sobre ele. Nós precisamos ter uma vida em santidade, mas isso não quer dizer que nós vamos ser perfeitos. Nós temos que buscar errar o mínimo possível. Perfeito a gente nunca vai ser. Mas isso não pode ser uma muleta, uma desculpa para que a gente viva de qualquer jeito. Só que as pessoas só são impactadas por Deus quando elas ouvem falar dele. Telepatia ainda não funciona. Capítulo 2 de Jonas diz que Jonas orou, e aí eu não vou ler porque senão a gente vai gastar muito tempo. Dentro do grande peixe, Jonas orou ao Senhor, e aí no último verso diz que então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas para a praia. Eu não sei se você já viu, mas isso é impossível acontecer. Naturalmente falando, isso é impossível acontecer. Se você fosse engolido, eu ia buscar, mas ontem a gente trabalhou e a gente chegou muito tarde, eu estava terminando de colocar aquilo que Deus tinha no meu coração. Já era de madrugada, e eu lembrei, eu falei, quando eu acordar, eu vou pesquisar cientificamente, porque eu vi esse estudo, mas eu queria pegar e trazer para vocês, mas eu acordei passando mal, não consegui pegar. Mas existe um estudo que eu vi, não lembro aonde, mas eu vou procurar, eu acho que eu salvei, eu vou procurar e eu vou mandar no grupo da igreja, que diz que se você fosse engolido por uma baleia, porque hoje não, né, tinha que ser um peixe grande para engolir uma pessoa como eu, né? Um grande peixe que a gente conhece é uma baleia. Se a gente fosse engolido por uma baleia, você não duraria 3 horas. O ácido que tem dentro dela te correria em 3 horas. Ele ficou 3 dias e 3 noites. E lá dentro ele se arrependeu e fez uma oração. E aí no verso 3 diz o seguinte: que depois disso Jonas recebeu ainda uma direção de Deus para ir lá e falar com o povo de Nínive. E Jonas, dessa vez, ele foi. E aí ele vai e ele fala tudo o que precisa, e ele fala, olha, deixa eu achar aqui onde está, só para você pegar.
a referência. Parará, parará. Vamos ler do versículo 3. Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. E aí diz, continuando, que o rei também se vestiu e declarou que todos os animais também deveriam passar por um jejum e também ser cobertos. E aí a Bíblia diz, no último versículo, que quando Deus viu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Ou seja, Jonas chegou a Nínive e ele simplesmente falou aquilo que Deus havia ordenado a ele: daqui 40 dias, porque vocês não vivem de uma forma correta, Deus ele vai destruir essa cidade. E aí as pessoas, elas creram em Deus, não falou que creu no que Jonas falou. Elas creram em Deus, porque quando Deus nos manda fazer alguma coisa, você percebe que a pessoa não aparece, quem aparece é Deus. Não falou, nossa, mas Jonas foi muito convincente, Jonas falava tão bem, que aí as pessoas falaram: nossa, que rapaz culto, ele deve ser muito bom, vamos dar uma atenção a ele. Não, diz que eles creram no Senhor, e desde o mais importante ao mais humilde, todos eles decidiram mudar. Quando nós correspondemos ao Senhor, quando nós fazemos aquilo que Deus quer, não somos nós que aparecemos. É aquele quem é o autor da carta. Nós só somos mensageiros. Nós não precisamos aparecer. Não é sobre as minhas capacidades, sobre os meus potenciais, sobre as minhas qualidades ou os meus defeitos. É sobre quem mandou. E aquela atitude deles fez com que Deus olhasse com compaixão e falasse assim: eles realmente decidiram mudar de vida, então já não se faz mais necessário a destruição. E aí, olha o que diz o capítulo 4, verso 1. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Lembra que eu falei que Jonas tinha discutido com Deus? Mas eu fico imaginando, Deus chega e fala assim: eu estou te pedindo para ir a Nínive, eu estou te pedindo para ir lá no seu trabalho e dizer para aquele seu colega que se ele não mudar de vida, ele não vai ser salvo, ou ele não vai se encontrar comigo, ou ele não vai ter uma vida com propósito, ele está vivendo uma mentira, ele está vivendo uma vida iludida, ou enfim, qualquer que seja a mensagem. Você fala assim: Deus, mas se eu fizer isso aí, Jonas fala assim: mas se eu falar, eles vão se arrepender, o Senhor é bondoso, o Senhor vai aceitar, e assim, eu não concordo. Sempre fez tudo errado, agora vai ter benefício? Pô, Senhor, está de sacanagem, né? Quantas vezes a gente já fez isso? Mas eu vou ouvir aquele irmão de novo. Meu Deus, é só desgraça. Nunca está bom, mas também nunca muda. Mas se eu atendesse meu parente aqui, toda vez, nossa, que tristeza. A gente faz a mesma coisa. A gente está mais preocupado com a nossa satisfação, entende o egoísmo? A gente está mais preocupado no nosso conforto de não ter que ouvir as mesmas coisas e ficar debaixo da coberta, no quentinho, do que na transformação de alguém, porque talvez aquela seja a frase, ou aquela seja a conversa que pode transformar aquela vida. Mas já tentei 10 vezes, mas já falei tanto. E aí Jonas fala: não foi isso que eu disse que o Senhor faria? O Senhor é bom demais, se fosse eu, está fora, não serve. Já não deram trabalho, o Senhor não estava querendo destruir, mata todo mundo mesmo, não dá vez não. Eles que tivessem se corrigido antes. Tiveram oportunidade em algum momento.
Agora o Senhor vai lá e como que eu saio dessa? Veio aqui, falou, mudou, não aconteceu nada, aí ó, eu passando vergonha de novo. Isso daí é muito injusto. Ó a nossa régua. Aí continua. Por este motivo fugi para Tarsis. Sabia que és um Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Eu não concordo e toda hora o Senhor vai fazendo aquilo que o Senhor acha que é bom, mesmo que as pessoas não mereçam. E será que nós merecemos? Quantas vezes alguém já falou isso de nós? Ah, não, Tiago de novo. O Williams que o diga. A sorte é que ele não me deixou, mas quantas vezes? Ah, mano, sempre o mesmo problema. 6 meses passaram e esse cara não aprende. Que droga, cara. Podia estar na minha casa, vou dormir, amanhã eu vou trabalhar. E aí? Quem seria o Tiago hoje? Talvez tivesse sido a última oportunidade que eu tivesse para ouvir. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. Ou seja, a gente é tão egoísta que a gente acha que porque a gente se revoltou, fez birra com o Senhor, Ele vai fazer a nossa vontade. Ele falou, eu vou sentar aqui na sombra, porque eu quero ver se Deus vai destruir ou não vai. Onde já se viu? Duvido que Deus não vai destruir. Certeza que Ele me ouviu. Senão eu não tinha me usado, né? Sou bem melhor, né? Às vezes a gente faz isso. Ele estava querendo ver a desgraça. Cada um cuida da sua vida. É mais ou menos isso. Eu cuido da minha, eu estou fazendo a minha parte, se você não está fazendo a sua, o problema é seu. É o que a gente faz muitas vezes. E aí diz o seguinte: o Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça, até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas, você acha certo ficar tão irado por causa de uma planta? Jonas respondeu, sim, acho certo ficar irado ao ponto de querer morrer. Eu acho, o Senhor não faz o que eu quero, eu acho extremamente errado. Eu fico irado porque saiu do controle dos meus planos. Eu acho errado o Senhor salvar eles e eu que fiz o que o Senhor pediu, o Senhor tira a planta da minha cabeça. Então o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? O que eu quero dizer nessa noite aqui, nessa manhã, é que Deus falou comigo de noite. O que eu quero falar para você nessa manhã? Às vezes a gente se aborrece com Deus por tantas coisas que a gente acha que não é certo. Às vezes a gente se aborrece porque Deus não quis fazer do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso tempo. Às vezes a gente se aborrece porque a gente ainda acha que falta coisas que Deus ainda não faz em nós, não fez em nós, não fez para nós. Jonas, ele estava irado ao ponto de querer morrer, perder um propósito, por causa do seu conforto,
do seu conforto de ego, de achar que Deus fez aquilo que ele também considerou certo. Porque estava confortável ele ver a desgraça dos outros debaixo de uma sombra. E Deus falou para ele assim: você está tão preocupado com você, e você não se contentou por 120 mil vidas sendo salvas. A minha pergunta é: o que tem nos contentado com tantas pessoas na nossa família sem ser salvas? O que tem nos contentado? A gente vai sair para evangelizar? E eu acho que essa palavra veio bem a calhar e não foi planejada. Mas o que deve ser mais importante para nós? As vidas que estão lá fora? Ou aquilo que eu considero que é bom para mim? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos chamou para um caminho. E esse caminho é: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz diariamente e me siga. Quando nós fazemos isso, nós decidimos deixar de medir as coisas como nós medimos, com as nossas métricas, com os nossos cálculos, com o nosso raciocínio. E quando nós decidimos fazer aquilo que Deus quer, o verdadeiro sentido acontece, vidas são transformadas. 120 mil pessoas foram transformadas naquele dia. Porque ele deixou de pensar nele e fazer a vontade de Deus. E mesmo assim ainda questionando, ainda assim murmurando, ainda assim reclamando, ainda assim colocando Deus na parede. O propósito de Deus é usar você para que outras pessoas sejam alcançadas. O propósito de Deus é nos usar para que o reino cresça, para que o reino prevaleça, e não para que você possa crescer bem e saudável. Deus ele vai cuidar de você porque você é um mensageiro importante, porque você é um filho importante, porque assim como nós vemos, Deus ele é amor. Mas se alguém precisa cuidar de você e pensar na sua vida, é melhor que seja Ele. Pense naquilo que você pode fazer por Ele. A gente gasta tempo demais pensando na nossa vida. Sendo muito sincero, o que vale você ter tanto dinheiro guardado se existem pessoas passando fome? Talvez você não vai solucionar a fome de todo mundo, mas o que você está se movimentando para fazer pelo menos alguma coisa? Às vezes a gente acha que o nosso dinheiro é um conforto para nós, e isso não traz vida. Porque uma hora ele pode acabar, ou por mais que você tenha, uma hora você vai acabar e você vai olhar e se você tivesse chance de olhar para trás, você podia ter feito tantas coisas diferentes. Às vezes esperar ser maduro o suficiente vai te fazer perder tanto tempo e tantas pessoas que necessitavam de você. Porque talvez você tenha tempo para amadurecer. As pessoas que precisavam ouvir o que Deus tem para falar através de você, talvez não tenham. Nós precisamos sair daqui nessa manhã entendendo que o reino de Deus não é sobre a pessoa singular. É sobre nós. E quando fala sobre nós, eu não sou o preferido. Nós somos. A pessoa que está lá fora é tão importante quanto nós. E quando nós fazemos algo para elas, isso nos aquece o coração e nos mostra o sentido da vida. Quem aqui já ajudou alguém e se sentiu mal depois? Alguém? Você já ajudou alguém e se sentiu mal? Porque você ajudou, porque você quis ou porque Deus te mandou? Pode responder. Deus mandou. E você se sentiu mal porque a pessoa não correspondeu. E aí você se blinda.
porque você mediu com você. Entende? Não é sobre nós. Quando você faz alguma coisa que Deus te pediu para fazer, não importa o que vai acontecer. Você fez a tua parte. Talvez isso seja um quebra-cabeça que foi montado para que um dia ele esteja completo. Ou talvez possa ser a última peça que falta para esse quebra-cabeça. O que eu quero dizer é que não tem coisa melhor do que nós correspondermos a Deus. Mas nós só correspondemos a Deus quando nós paramos de pensar que Deus ele se molda a nós. A Bíblia diz que Jesus disse: siga-me para todo mundo. Quer? Abandona. Abandona a tua vida e vem. Imediatamente os discípulos, eles largaram tudo. Eles não perguntaram, tá, mas peraí, como que é? Quanto que ganha? Quem que sustenta a minha família? Como que vai acontecer? Porque para eles sempre ouviram falar que um dia Jesus viria. Então para eles era importantíssimo e era o que eles mais queriam, era seguir o Senhor, independente do que acontecesse. O resto é consequência. Não estou falando para você não cuidar bem da sua casa, da sua vida, na área financeira, na saúde, no lazer, no prazer. Mas é que quando isso só volta para você, não faz sentido. Não faz sentido a gente ser confortável em vir para cá todo domingo já sabendo quem que vai sentar em cada cadeira e não ter pessoa nova, mano. Não faz sentido você ir trabalhar e Deus te colocar no emprego só para ganhar dinheiro. Deus podia te dar uma janta sem você ter que pagar. Não é isso. Você está no teu trabalho para que as pessoas vejam Deus através de você. Para que princípios possam ser estabelecidos. Você está na tua casa para que a tua casa seja salva. Você faz parte dessa igreja para que você possa orar uns pelos outros, para que você possa ajudar um outro, para que você possa fazer algo diferente. Você está no teu bairro para transformar aquele lugar. E às vezes a gente não fala nem com o vizinho. A gente precisa começar a entender que servir a Deus e ter uma vida com propósito, uma vida com sentido, é sair da nossa zona de conforto. É parar de pensar em nós, para pensar naquilo que realmente faz sentido. Muitas vezes nós fazemos como Jonas. Deus pergunta, faz sentido pensar só em você? Com tantas pessoas precisando, tantas pessoas querendo desfrutar da mesma coisa que você desfruta, pessoas que eternamente não viverão comigo porque não me conheceram, porque você quis ficar na tua zona de conforto. Será que faz sentido você preferir, e isso é um absurdo, mas eu já me peguei várias vezes pensando nisso e fazendo isso, eu confesso, como pastor, olhar para alguém e falar assim, nossa, essa pessoa podia viver uma vida diferente, né? Nossa, tomara que um dia alguém fale com ela. A gente começou a se acostumar a ver uma tempestade do lado de fora e só pensar que a gente está confortável dentro do barco. E aí a gente dorme profundamente como Jonas. Mesmo sabendo que a gente não deveria estar fazendo o que a gente está fazendo, que a gente está fugindo do propósito pelo qual Deus nos chamou. Quando Jesus voltou, ele falou assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele não falou, agora que vocês sabem, junta um pessoal e vocês vão ser o líder deles e eles vão só seguir e fazer o que vocês faziam para mim, agora vocês estão bem, chegaram no topo. Ele falou, multiplica, porque nós precisamos. Grande é o terreno, o espaço, a colheita, mas poucos são os trabalhadores. Nós precisamos multiplicar, e nós temos multiplicado crentes confortáveis. O evangelho nunca foi sobre isso. Que
que Deus possa ter falado com você e que nós possamos, de fato, absorver aquilo que é necessário a cada um de nós. Nós sabemos aquilo que Deus falou com cada um de nós. E eu tenho certeza daquilo que Ele falou comigo. E é muito difícil a gente ver que a gente falha, que a gente erra, que a gente falta, que a gente é egoísta. Mas talvez seja o despertar que você precisa para começar a despertar outros. Para começar a realmente fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E que nós não venhamos ser confortáveis em ver que nós vivemos uma vida confortável enquanto outros não. Que nós possamos buscar falar do Senhor em todo momento, porque quando nós falamos dEle, Ele aparece. Não importa se você está pronto ou não, Deus está. Ele está pronto para curar, para transformar, para libertar, para fazer o que Ele deseja. Ele só pergunta, e aí, quer me seguir? E aí, quer ser meu seguidor, quer ser meu discípulo? E é isso que nós precisamos. Então eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Nós temos algo tão importante para fazer nessa manhã ainda. Sabe, é tão gostoso a gente poder experimentar de Deus. É tão gostoso nós estarmos na igreja e sentir a presença de Deus, o transbordar de Deus. E isso não quer dizer que quando você parar de pensar em você, isso não vai acontecer. Pelo contrário, talvez isso aconteça até mais. Mas o que eu quero te dizer é que esse conforto que você tem aqui poderia ser o conforto de muitos outros. E o problema é que a gente parou de olhar para o próximo com amor e olhou como um juiz, que olhou como um espectador, como um torcedor, que torce para que a pessoa mude. Mas Deus nos chamou para ser trabalhador, um cooperador. Deus não nos chamou e falou assim: ore para que um dia alguém fale com alguma pessoa, torça para que vidas mudem. Deus, Ele nos chamou para ser pescadores. Deus, Ele nos chamou para ser multiplicadores. Deus nos chamou para ser os cuidadores. Deus, Ele sempre nos chamou para ação. Se você perceber, todos os que seguiram Jesus tiveram as suas vidas cuidadas. Com você não vai ser diferente. Deus, Ele sabe dos anseios do seu coração. Deus, Ele sabe das suas necessidades. Deus sabe das suas dificuldades. Deus sabe ainda o que te falta. Mas as coisas só acontecem quando a gente se dispõe, quando a gente sai do nosso lugar. Quando Jesus transformou a água em vinho, ela não foi transformada enquanto eles acrescentavam a água na jarra. Ela foi transformada enquanto eles caminhavam para servir. O que Deus quer nos dizer nessa manhã é que não existe outro lugar onde você vai encontrar vida senão nele. Não há caminho tão real e verdadeiro quanto ele. A tua vida tem que estar nele. Nós precisamos mais do Senhor e menos de nós. O convite de Deus é que você negue as suas próprias vontades. Não é que elas não vão existir, não é que elas não vão ser realizadas, mas é que já existe alguém se preocupando com isso e não precisa ser você.
Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, nós entregamos para que Ele fosse não só o Salvador, mas o Senhor das nossas vidas. E como Senhor, quem dá as ordens é Ele. A única coisa que Ele precisa é que você tenha disposição. Disposição para deixar Ele agir. Disposição para deixar Ele cuidar, para Ele fazer. Transforma-me conforme a tua palavra. Eu não sei o que Deus falou com você, mas eu não sou melhor do que Ele. Então não espera a minha oração, mas começa a falar com Ele. Sabe, que você possa de fato sair dessa vida individual. Quantas promessas já foram lançadas sobre você? Quantas direções Ele já te deu? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Que nós possamos orar isso de verdade. O que Deus quer é que nós não nos conformemos com esse mundo. Que nós possamos ter a nossa mente transformada por Ele. Para que o natural é olharmos para o nosso conforto, para a nossa vida, para as nossas conquistas. Mas nós estamos na contramão
Nós estamos orando e falando: Deus, usa-me, Pai, porque eu quero sair da minha zona de conforto e eu quero chegar aos lugares e às pessoas que o Senhor deseja, Pai. Deus, eu não quero pensar somente em mim, eu já tenho tudo que eu preciso, e tudo que eu preciso é o Senhor, Pai. Tudo que eu preciso está em Ti, Pai. O Senhor é dono de tudo. No Senhor, Pai, está a vida. No Senhor está, Pai, Deus, o poder, a autoridade. O Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor é tudo, Pai. O Senhor é nosso amigo, nosso conselheiro, nosso juiz. O Senhor é justo. Tudo que nós precisamos está nele, é dele, é por ele, é para ele. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Foi a oração de Jonas que fez ele sair do peixe. Talvez seja essa canção que vai te fazer sair do lugar onde você se encontra e começar a ser um agente transformador do Senhor nessa terra. É a verdade com que você canta isso. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer